Olá! Vamos mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais importantes do nosso dia a dia digital, mesmo que a gente nem sempre perceba. Vamos desvendar juntos o universo da criptografia e entender como a segurança da informação realmente funciona. A pergunta fundamental, o ponto de partida de tudo, é essa. Nesse mundo vasto que é a internet, como é que um segredo consegue se manter secreto? Como a gente garante que uma informação vai chegar intacta e ser lida só por quem deve? A resposta para tudo isso é a criptografia. Para entender essa história, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Vamos começar com a ideia mais intuitiva de todas, o cofre de chave única. Depois, vamos ver a solução genial para o maior problema dele, a caixa de correio pública. Aí o nosso foco vai mudar um pouquinho de segredo para integridade, com a impressão digital dos dados. E no final, a gente junta tudo para entender as assinaturas digitais e como o Brasil organizou uma estrutura de confiança para dar validade jurídica a tudo isso. Então, vamos lá! Começando pelo princípio, pela ideia mais fundamental de proteção, a criptografia simétrica. Pense nela como a base, o alicerce onde toda a segurança digital que a gente conhece hoje foi construída. A ideia aqui é de uma simplicidade que chega a ser elegante. Existe uma chave, e apenas uma. Um segredo que é compartilhado entre quem envia e quem recebe a informação. A mesma, exata chave que tranca a mensagem é a única que consegue destrancar. É uma relação de confiança total, baseada nesse segredo único. E o legal dessa analogia do cofre é que ela já mostra pra gente, de cara, tanto a força quanto a fraqueza do sistema. Imagina que você constrói um cofre, tranca ele com uma chave e agora precisa enviar uma cópia idêntica dessa chave para outra pessoa do outro lado do mundo. A segurança inteira, toda a confidencialidade depende de uma única coisa, que essa chave chegue ao destino sem que ninguém a intercepte. E aqui mora o grande perigo. E isso nos leva direto para a balança. De um lado, a grande vantagem: velocidade. A matemática por trás da criptografia simétrica é leve, fácil para o computador processar. Por isso ela é perfeita para tarefas pesadas, como criptografar um HD inteiro com o BitLocker, por exemplo. Mas, do outro lado, tem o calcanhar de Aquiles, a distribuição da chave. Como entregar essa chave de forma segura? Se ela for interceptada no caminho, acabou. O sistema todo desmorona na hora. Ao longo da história, a gente teve vários algoritmos. O 10, o 310, hoje eles são considerados obsoletos. Os computadores ficaram tão potentes que conseguem testar todas as chaves possíveis em um ataque de força bruta. O RC4, que era usado em redes Wi-Fi antigas, também se mostrou inseguro. Hoje, o padrão ouro, o campeão mundial, é o AES. Ele é rápido, é seguro, mas ainda sofre do mesmo problema fundamental. Se a velocidade é ótima, como a gente resolve a questão fatal de entregar a chave? A resposta para isso é simplesmente brilhante. E aqui a gente chega na solução para o problema da entrega da chave. É, de verdade, uma das ideias mais bonitas e elegantes de toda a ciência da computação, a criptografia assimétrica. A genialidade aqui é abandonar de vez a ideia de uma chave só. Em vez disso, a gente cria um par. Duas chaves que nascem juntas, conectadas pela matemática, mas que são diferentes. Uma é a chave pública, a outra a chave privada. E a regra de ouro é: o que uma chave tranca, somente a sua parceira consegue destrancar. A analogia da caixa de correio é perfeita para entender isso. Pensa assim, a chave pública é como uma fenda da sua caixa de correio. Você pode divulgar o seu endereço para todo mundo. Qualquer pessoa pode vir e depositar uma carta lá dentro. Mas uma vez que a carta caiu ali, ela está trancada. A única forma de ler o que está escrito é usando a chave física para abrir a portinha, ou seja, a chave privada, que só você tem e mantém bem guardada. Então, olha que incrível. O problema da distribuição da chave, resolvido. A chave pública pode ser enviada por qualquer meio, não importa se é inseguro, porque a única coisa que ela faz é trancar. O segredo está na chave privada, que nunca viaja. Só que tem um preço. A matemática aqui é muito mais complexa, o que torna tudo muito mais lento. Por isso, não dá para usar criptografia simétrica para criptografar um HD inteiro. Mas ela é perfeita para sua missão principal: trocar de forma segura a chave simétrica, que é rápida e vai fazer o trabalho pesado. Os dois gigantes dessa área são o RSA e o ECC. O RSA é o mais clássico. A segurança dele se baseia numa dificuldade matemática. É muito fácil multiplicar dois números primos gigantes, mas é praticamente impossível pegar o resultado e descobrir quais eram os dois números originais. Já o ECC, de curvas elípticas, é mais moderno. Ele oferece o mesmo nível de segurança, mas com chaves bem menores, o que é ótimo para aparelhos com menos potência, como celulares.
Ok, a gente já resolveu o problema do segredo, da confidencialidade. Mas a segurança digital tem outro pilar, que é igualmente importante. Como a gente pode provar que um arquivo é exatamente o mesmo que foi enviado? Como garantir que nada, nenhuma vírgula, foi mudada no meio do caminho? Em outras palavras, como garantimos a integridade? A resposta para isso é a função hash. E olha, é impossível exagerar a importância desse conceito, principalmente na área da perícia. A capacidade de provar que uma evidência digital não foi alterada, que ela está idêntica desde o momento da coleta até a apresentação no tribunal, depende totalmente da matemática do hash. Pensa no hash como se fosse uma espécie de DNA digital. De um lado, entra um dado de qualquer tamanho, pode ser um arquivo de texto de uma linha ou um filme de vários gigabytes. Do outro lado, sai sempre um código de tamanho fixo, uma sequência única de letras e números. E o ponto crucial é, essa é uma via de mão única. Duas propriedades fazem o hash ser uma ferramenta tão poderosa. A primeira é a irreversibilidade. A partir do código gerado, é impossível voltar atrás e recriar o arquivo original. E a segunda, que é a mais impressionante, é o que a gente chama de unicidade, ou efeito avalanche. Vamos ver isso funcionando para ficar bem claro. A gente tem um arquivo aqui, o relatório underlying final.docs. Quando a gente calcula o hash dele com um algoritmo como o SHA-256, o resultado é essa sequência longa de caracteres. Essa é a impressão digital única dele. Agora é o momento da verdade. Vamos fazer uma mudança mínima, quase invisível, adicionar uma vírgula no nome do arquivo. E agora? Olha o resultado. O hash não mudou só um pouco, ele mudou completamente. É uma sequência totalmente nova que não tem nada a ver com a primeira. Isso prova, sem nenhuma dúvida, que o dado original foi alterado. É por isso que o hash é a garantia máxima de integridade. Até aqui, a gente tem duas peças importantes: confidencialidade, com a criptografia, e integridade, com o hash. Mas ainda falta a peça final. Como é que a gente prova quem foi o autor de um documento e, ao mesmo tempo, que ele não foi alterado? Como a gente une tudo isso? É aqui que entram as assinaturas digitais. O processo é uma combinação genial de tudo que a gente já viu. Primeiro, para ser rápido, não se trabalha com o documento inteiro, mas com o hash dele, a sua impressão digital. E agora vem o pulo do gato. A pessoa que vai assinar usa a própria chave privada para trancar esse hash. Lembra da regra de ouro? O que a chave privada tranca, só a sua parceira, a chave pública, consegue destrancar. O resultado dessa operação é a assinatura digital. E essa assinatura nos dá as 3 garantias de ouro da segurança da informação. Primeiro, a autenticidade. Se a chave pública de uma pessoa consegue decifrar a assinatura, isso prova que ela só pode ter sido criada pela chave privada daquela pessoa. Fica provado quem é o autor. Segundo, a integridade. Quando a assinatura é decifrada, ela revela o hash original. Aí é só calcular o hash do documento que a gente recebeu e comparar. Se os dois forem idênticos, o documento está intacto. E por fim, o não repúdio. Como a assinatura está ligada matematicamente à chave privada do autor, ele não pode, no futuro, negar que assinou. É uma prova irrefutável. Bom, tudo isso é matematicamente perfeito, mas como essa tecnologia toda ganha validade no mundo real, no mundo das leis? É para isso que existe a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a famosa ICP Brasil. A ICP Brasil, basicamente, cria uma cadeia de confiança com valor jurídico. Lá no topo de tudo, a gente tem a AC Raiz, que é o ITI, um órgão do governo. Ele é a âncora de confiança de todo o sistema. Abaixo dele estão as autoridades certificadoras, as ACs, que são as empresas que emitem os certificados digitais para o público. E para garantir que quem está pedindo o certificado é realmente quem diz ser, existem as autoridades de registro, as ARs. Elas são como o balcão do cartório, onde a identidade da pessoa é validada presencialmente, com documentos antes da emissão do certificado. Então, para a gente amarrar todas as pontas, criptografia simétrica é uma chave secreta para garantir confidencialidade, como um cadeado simples. A assimétrica, um par de chaves para resolver a entrega dessa chave e também autenticar, como uma caixa de correio. A função hash não usa chave nenhuma, mas garante a integridade, funcionando como o DNA de um arquivo. E, por fim, a assinatura digital, a união de tudo isso para garantir autenticidade, integridade e não repúdio. É basicamente o reconhecimento de firma da era digital. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Da próxima vez que aquele pequeno cadeado aparecer no navegador ou que um documento for assinado digitalmente, agora dá para lembrar de toda essa coreografia complexa e elegante de chaves, hashes e algoritmos trabalhando nos bastidores. A questão que fica é:
Com esse conhecimento em mãos, como nossa percepção sobre segurança e confiança no mundo digital se transforma?